Fala galera, beleza? Sou o professor Elton e vamos dar sequência aí na resolução do PET volume 6, é o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, que tem como eixo temático geometria e medidas, e o tópico é o nosso plano cartesiano. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, e se possível compartilhe com seus colegas. Então ele fala em simetria no plano cartesiano, nós já conhecemos o plano cartesiano, também sabemos o que é simetria. Se você não lembra, faça a leitura aí com calma. Ele trouxe aí alguns exemplos também, duas figuras simétricas em relação ao eixo Y, por exemplo. Tá? Tem aqui um outro exemplo, e o que interessa para a gente são os exercícios. E nele a gente acaba explicando um pouquinho da matéria. Então, questão 1. No plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. Então está aí a malha quadriculada, eixo X, eixo Y, nós temos aí um quadrilátero, A, B, C, D, suas duas diagonais. O simétrico do segmento OD em relação ao eixo é o segmento. Bom, em relação a qual eixo? A questão ficou incompleta, Vamos lá, olha só, segmento OD. O segmento OD seria esse aqui, de O a D. Esse aqui seria o segmento OD. E nós queremos um segmento simétrico a ele. Só que simétrico em relação a qual eixo? Então vamos imaginar o seguinte. Se fosse em relação ao eixo X, se fosse em relação ao eixo X, quem seria o simétrico a ele? Bom, em relação ao eixo X, que é esse aqui, o simétrico a ele seria pegar o ponto D e jogar para baixo. Ia cair no ponto A. Então, o segmento simétrico seria o OA. Aí a resposta seria a letra A. Porém, se fosse em relação ao eixo Y, se fosse em relação ao eixo Y, aí esse é o eixo Y, eu teria que pegar o ponto D e jogar para a direita. Cairia no C. Esse seria o segmento simétrico em relação ao eixo Y. Aí seria o OC. Como o exercício deixou essa margem, vamos deixar aqui em relação ao eixo X. Tá? E em relação ao eixo X, o segmento simétrico é o OA. Aí eu fico com a alternativa letra A. Beleza? Foi uma falha aí do PET. Não sei se já atualizaram lá no site, de onde a gente retira o PET. Pode ser que tenham atualizado, mas por enquanto eu vou deixar assim. Questão 2. Considere um triângulo cujas coordenadas dos vértices são... Então tá aí, menos 1 e 5, 3 e 4, 2 e menos 1. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo cujos vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido em relação ao eixo das abscissas. Represente os dois triângulos no plano cartesiano abaixo. Então primeiro eu tenho aqui o ponto menos 1 e 5, menos 1 para x, 5 para y. Ligando aí os dois valores, eu tenho o primeiro vértice. Segundo vértice, 3 e 4. Está aqui, 3 para x, 4 para y. Nós vamos ter lá em cima o segundo ponto. E o terceiro, 2 e menos 1. Então, 2 e menos 1. Está aqui o nosso terceiro ponto. Com 3 pontos, a gente consegue determinar um triângulo. É só ligar esses pontos. Então, está aí o nosso triângulo, ligando aí os 3 pontos, os 3 vértices, nós temos o primeiro triângulo. E a gente quer o triângulo simétrico a esse em relação ao eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo X. Então, em relação ao eixo X, qual é o triângulo simétrico a esse? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto que está a uma distância do eixo X, vou jogar ele para cima. Vou pegar esse ponto que está 1, 2, 3, 4 em relação ao x, e vou jogar para baixo. 1, 2, 3, 4. Vou pegar esse ponto que está 1, 2, 3, 4, 5 e jogar para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos ligar os pontos e encontrar assim o triângulo simétrico ao triângulo que nós construímos anteriormente. Então está aí
o triângulo. O exercício também pediu os vértices simétricos, as coordenadas desses vértices. Bom, esse vértice aqui é o vértice 2 para x, 1 para y. Então, 2 e 1. Esse vértice aqui tem quanto para x? 3 para x e menos 4 para y. E o terceiro e último ponto, menos 1 para x e menos 5 para y. Quando a gente faz a simetria em relação ao eixo x, a gente simplesmente troca o sinal do y. Olha só, menos 1 e 5, menos 1 e menos 5. 3 e 4, 3 e menos 4. 2 e menos 1, 2 e 1. Então essa foi a questão número 2. Dando sequência, questão número 3. Considere os seguintes quadriláteros desenhados em uma malha quadriculada. Então está aí um quadrilátero 1, 2, o 3 e o 4. Aqui a gente poderia chamar de quadrado, trapézio, retângulo e paralelogramo. Os quadriláteros que admitem a reta R como o eixo de simetria são apenas... Bom, se a reta R é o eixo de simetria, olha só. 1, 2, 1, 2, ok. 1, 2, 1, 2, ok. Então esse sim. Aqui em relação à reta R, ó, uma casinha, duas, duas. Então, ok também. Aqui tem uma casinha para cada lado, ok também. Então os três primeiros admitem eixo de simetria, que é a reta R. Quadrilátero 4, olha só. Da reta para esse ponto, uma casinha. Da reta para esse ponto, duas casinhas. Então aqui já não existe a simetria. Então a gente fica com a alternativa letra D. Apenas as figuras 1, 2 e 3 admitem a reta R como eixo de simetria. Questão 4. Uma mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas RS indicadas na figura. E ainda que a distância entre as caçapas A e B seja igual à distância entre as caçapas B e C. Então está aí a nossa mesa de sinuca. Considere agora um sistema de eixos cartesianos posicionados de maneira a que o centro da caçapa B fique posicionado na origem do plano cartesiano e que, além disso, o centro da caçapa A fique localizado no ponto menos 4 e 0 e o da caçapa D no ponto 4 e 5. Então está aqui a origem, né, na caçapa B. A caçapa A está aqui, está no ponto menos 4 e 0, então aqui é menos 4 para x, 0 para y. E a caçapa D, está aqui a caçapa D, ela está no ponto 4 e 5. Então ela tem aqui embaixo 4 para x e à esquerda tem 5 para y. A distância em unidades de comprimento dos eixos cartesianos entre o centro das caçapas D e F é. Então ele quer a distância da caçapa D até a caçapa F. Essa é a caçapa D, essa é a caçapa F. Então ele quer a distância de D até a caçapa F. Essa é a caçapa F, essa é a caçapa D. Como que eu vou determinar essa distância? É só olhar no eixo X, olha só. Aqui é 4 e aqui é menos 4. Qual é a distância de menos 4 até 4? Bom, a distância de menos 4 a 0 é 4. A distância de 0 a 4 é 4. Logo, a distância entre A e C é 8. E de D a F também será igual a 8. Então a gente fica aqui com a alternativa letra C. E agora, para finalizar a semana número 2, nós temos aí a questão número 5. Para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição dos 4 jardins por meio de uma malha quadriculada num plano cartesiano conforme a figura a seguir. Então está aí 4 triângulos. Nesse caso, a figura N é simétrica da figura Q em relação ao eixo Y. N e Q. Bom, N e Q são simétricas em relação ao eixo Y?
Bom, em relação ao eixo Y não tem relação nenhuma, né? Em relação ao eixo Y, o simétrico de N tem que estar lá à esquerda. E o simétrico de Q também tem que estar à esquerda. Então essa aqui é uma sentença falsa. Tá? Vou descartar ela. Letra B. N é simétrica da figura M em relação ao eixo X. N está aqui. É simétrica a M? Sim. Elas são simétricas, mas em relação ao eixo Y. E aqui falou eixo X. Então essa aqui também é falsa. M é simétrica à figura P em relação ao eixo X. M e P são simétricas em relação ao eixo X. Sim, verdade. Olha só, esse ponto, uma casinha está aqui, uma casinha. Esse ponto, uma casinha está aqui, uma casinha. E esse ponto, uma, duas, três casinhas, uma, duas, três casinhas. Então essa é a alternativa verdadeira. Item D, Q é simétrica a P em relação a Y. Q é simétrica a P em relação a Y. Não, né? Uma está com o vértice para cima, a outra está para baixo. Né? Vamos dizer, é como se fosse uma pirâmide, né? O topo está para cima e aqui está para baixo. O triângulo está de ponta cabeça. Então não também. Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima.